Beleza, galera? E agora a gente vai para a resolução da lista aí na questão número 3. Então ele quer transformar a função num somatório de polinômios, ou seja, quer aplicar a ideia do polinômio de Taylor. Ele aqui ele deu a função, né, seno de x, e ele deu o intervalo que a gente vai trabalhar, ou seja, ele já deu a vizinhança. O intervalo que eu digo seria o x menos a vizinhança, né? Então, se ele já deu a vizinhança aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a ideia do polinômio. Primeiro, a gente faz as sucessivas derivadas, que seriam as constantes A0, A1, A2, A3 e A4. Então, ó, seno, derivada do seno, do cosseno menos o seno, menos cosseno e seno. Coloquei aqui, ó, sempre a vizinhança. Seno π sobre 3, o valor, cosseno, a variação de sinal, não pode esquecer. Aí agora eu vou aplicar o polinômio. Notem, esses carinhas aqui, ó, f de 0, ó, é colocado aqui, f de 0. Aqui, ó, f de 1, ó, seria a primeira derivada aqui, ó, tá vendo? Aí esse aqui, ó, f de 2, segunda derivada, f de 3, e assim sucessivamente. Então a gente substitui ali, substitui só o valor. O menos c, ele sempre vai ser π sobre 3, ó. Então, ó, substituir na fórmula. Aí eu já tenho o meu polinômio de Taylor. Eu posso deixá-lo representado desta maneira ou reduzir. Notem, aqui, ó, é 0, né, ó, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, o que eu tenho como par é o raiz de 3 sobre 2. Eu botei aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Beleza. Quando eu botei aqui o raiz de 3 sobre 2, eu separei só o somatório par. Variação de sinal, porque aqui tem positivo e negativo, ó, menos 1 elevado a n. X menos π sobre 3, tem que estar a vizinhança, ó. Como é sempre positivo, par, quer dizer, ó, 2 elevado a n sobre 2 vezes n fatorial. Então aqui, quando for par, eu sempre vou utilizar o 2n. Agora o meio. Meio, ele trabalha na parte ímpar. Se vocês observarem ali nas nossas derivadas, ó, 1, 3, seria 5, 7. Então meio, ele sempre está na parte ímpar. Tem a variação de sinal, menos 1 elevado a n. E no lugar aqui, ó, do expoente, vai ficar a representação do número ímpar. 2n mais 1. Aí aqui, ó, 2n mais 1 também. Aí o que a gente tem que observar aqui? Que eu até coloquei aqui para poder a gente analisar. Se ele está atendendo ou não ao nosso somatório. Então olha, aqui eu posso botar o 0, porque se eu colocar o 0 aqui, ele vai dar só o valor da constante. Mas o meio, ele não tem ele sozinho aqui. Sempre tem ele com x. Se sempre está ele com x, eu não posso zerar essa parte aqui. Ou seja, esse carinha aqui, ó, ele não pode ser 0. Ele vai ter que ser 1. Pronto. Agora eu tenho o que? Eu tenho a formatação com x aqui, ó. E o que eu tenho que tomar cuidado? Quando eu coloco 1 aqui, eu tenho que olhar o sinal. Aqui é positivo. Se é positivo, eu vou botar um mais 1 aqui, ó, para poder começar com o sinal positivo. E assim eu fechei a ideia do seno. Sendo que a minha vizinhança, ela é o que? Diferente de 0. É π sobre 3. Então, tá vendo? Aparece o seno da maneira completa. Diferente da explicação anterior, que a vizinhança era 0 e a gente só ficou com pedaços do seno. Então aqui agora, a função cosseno. Só que agora eu estou na vizinhança, ó. Olha a vizinhança. C igual a 0. Se C igual a 0, vai acontecer a mesma ideia do seno. Eu vou ter pedaços ali que vai dar o quê? 0. Que vai zerar uma parte do somatório. Logo, eu vou ter a representação do cosseno sendo o quê? Sendo par. Como o seno anteriormente era ímpar e um é complemento do outro, o cosseno deve ser
uma representação par. Então vamos lá. Cosseno de zero. Aí eu tenho a derivada do cosseno, derivada do seno. Substituir os valores aqui, né? Cosseno de zero, seno de zero, cosseno de zero, beleza. E eu apliquei no polinômio, tá vendo? Esse carinha aqui. Esse aqui, ó, eu apliquei aqui. Esse aqui, apliquei aqui. E assim sucessivamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e simplificar isso aqui, ó. Notem, o cosseno, ele foi um somatório só com valores o que? Pares, ó. 0, 2, 4, 6, aí vai 8, 10 e assim sucessivamente. E tem a variação de sinal, então vou abrir o somatório, colocar de 0 a infinito, ó, menos 1 elevado a n, que vai me dar os sinais, positivo e negativo. X aqui, ó, como eu não tenho vizinhança, não aparece o C, aí ele fica escondido. Aqui é um número par, ó, 2n, sobre um número par, 2n fatorial. E assim eu fecho o cosseno. Isso aqui não acontece quando eu trabalho com essa outra função aqui, ó, que é a função exponencial, é elevado a x. Mesmo adotando a vizinhança ser igual a zero, o que vai acontecer? Sempre que eu fizer derivadas em elevado a x, eu vou obter a elevado a x. Se eu colocar elevado a zero, sempre vai dar 1. Ou seja, sempre vai existir em qualquer derivada aqui o valor do e elevado a x. Se ele sempre vai existir, quando eu abrir no meu somatório, eu vou ter, ó, 1 mais 1 vezes x, mais 1 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 1 vezes x ao cubo sobre 3 fatorial e assim sucessivamente. Ou seja, representando na forma compacta, o que eu teria aqui? Não tenho variação de sinal, não aparece menos 1 elevado a n. Eu vou ter o x elevado a n sobre n fatorial. Isso aqui seria a representação da exponencial. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tamo junto.